Meus amores, minhas irmãs e meus irmãos, bom dia, ou boa tarde, boa noite. Aqui estamos para o nosso estudo bíblico. Recebam todos o meu abraço permeado de gratidão e amor, com votos de paz, muita paz em Cristo Jesus. Nosso tema: Jesus aparece aos discípulos. Lucas capítulo 24, versículos 36 a 49. Convido-os à leitura e ao estudo. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Maria Helena, Sandra Matos, Patrícia Helena,
Ana Cecília, Iracema Araújo, a todas o meu carinho intraduzível nas expressões comuns. A companhia de vocês são um estímulo à continuidade da tarefa com Jesus. Como sempre e em todos os textos, este também nos oferece material para riquíssimas meditações. E fiel, quanto possível, ao Evangelho original, ao Cristo da Galileia, a Jesus da Galileia, vou me empenhar por me ater à essência, sem nos perdermos em detalhes de menor importância. Jesus sofrera e passara por tudo aquilo que ele passara e sofrera nos seus últimos 6 dias em Jerusalém. Fora preso, condenado, morrera na cruz, reaparecera a algumas mulheres, a Pedro, aos 2 discípulos que iam na direção de Emaús, e agora ele vai aparecer aos discípulos que estavam no tabernáculo, em oração, em meditação. E no versículo 36, já encontramos algo da maior relevância. Ali estão os discípulos e aqueles 2 que estavam indo para Emaús e que retornaram. E eis que Jesus se lhes apresenta à visão, ao tato e aos ouvidos, falando-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. Se desejássemos, poderíamos manter o nosso estudo somente neste versículo, mas avançaremos. Notemos, Jesus chega e não os critica por nada. Não critica Pedro pela negativa. Não os critica por terem fugido no testemunho. Não exige deles absolutamente nada. Jesus chega, como sempre, amando-os, servindo-os, compreendendo-os, perdoando-os, auxiliando-os e desejando a eles este sentimento que é a felicidade na terra, paz. Paz seja convosco, porque ele estava em paz. O Cristo estava feliz, pleno, ele estava realizado. Todas as profecias foram cumpridas. Ele aguardara o tempo oportuno para vir, veio, desincumbiu-se de sua missão e agora reaparece para retomar o trabalho com os discípulos,
para que os discípulos dessem continuidade ao trabalho da propagação do Evangelho, e ele formula aos companheiros amados votos de paz. Como necessitamos dessa paz íntima, dessa paz em cada um de nós. Como necessitamos desta paz em nossas famílias. Como necessitamos desta paz nos grupos de trabalho profissional, nos grupos de trabalho religioso. Como precisamos desta paz na via pública, em todas as repartições. Como precisamos desta paz em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Que a presença de Jesus em nossas vidas se expresse de mil modos, através do amor, da caridade, do serviço, do estudo, sim, mas que a presença dele nos proporcione, acima de todos os bens, essa paz de que tanto necessitamos. Hoje, vamos fazer paz conosco mesmos e com aqueles que estão conosco à nossa volta, de como precisamos de paz, de quanta paz precisamos. Jesus prossegue sendo este amor incondicional e restrito, e ele expressa este amor compartilhando com os companheiros da paz, da sua divina paz. No versículo 37, vemos que os discípulos ficam espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito, ou seja, já existia a crença na existência dos espíritos. E mais adiante, no 38, seguindo, Jesus pergunta: mas por que vocês estão assim perturbados e atemorizados? E por que vocês estão com esses pensamentos? E ele, a partir do 39, vai fazer todo o empenho para demonstrar que era ele mesmo que ali estava. Ele faz todo o empenho para demonstrar a sua identidade, a sua autenticidade. 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Aqueles amados que nos precederam na viagem de volta à pátria espiritual, prosseguem vivos, nos envolvem, nos buscam, estão conosco sempre que as circunstâncias permitem. E como eles sofrem quando nos mantemos indiferentes, como os nossos amados que estão no mundo espiritual sofrem quando os esquecemos, quando não lhes percebemos a presença carinhosa, o estímulo, o carinho que eles nos trazem. Precisamos, todos nós, trabalhar a nossa sensibilidade, trabalhar a nossa amorosidade,
porque os nossos mortos não estão mortos. Eles estão vivos, muito vivos. Nos amam como nós os amamos. Sentem saudade como nós sentimos saudades deles. Querem estar conosco tanto quanto nós queremos estar com eles. Querem nos abraçar quanto também nós queremos abraçá-los. Queremos reencontrá-los como eles querem nos reencontrar. E Jesus compreende isto. E Jesus respeita este sentimento muito humano e muito divino. Não fosse a imortalidade da alma, todo o Evangelho perderia a sua significação. Não fosse a imortalidade da alma, com a consequente comunicabilidade, ou seja, se os nossos mortos não estiverem vivos e se eles não derem demonstração de que estão vivos, para que serve a vida? Para que serve o Evangelho, se com a morte tudo acaba, tudo desaparece, tudo se transforma em pó? É a imortalidade com a comunicabilidade, é este intercâmbio entre vivos e mortos, mortos e vivos, que dá sentido à vida, que nos estimula ao trabalho, ao crescimento, ao avanço, à melhoria íntima, porque a só ideia de que depois do túmulo é o nada, isto nos levaria a um desânimo insuperável, a uma apatia, a uma depressão sem consolo e sem fim. No 41, vemos que eles ainda não conseguiam crer em razão da alegria e estavam ali espantados, maravilhados, como se dissessem: então é verdade, a morte não mata a vida. Ele falava mesmo que seria imortal, que é imortal, que voltaria, que ressuscitaria. Alegria ao constatarmos a imortalidade e a comunicabilidade. Aqui em nossa casa temos o trabalho mediúnico e é emocionante toda vez que este ou aquele afeto, que este ou aquele amigo volta e fala conosco, e nos estimula, e nos consola, e nos anima, e nos traz tranquilidade. Vou trazer para nós hoje também o que está em João, capítulo 16, versículo 22. Jesus diz para os discípulos, antes da sua partida: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Então o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Poderíamos ler 1000 vezes este versículo, e 1000 vezes nos emocionaríamos com ele. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei então. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Porque é a alegria do Espírito, é a alegria da certeza da vitória da vida sobre a morte,
É a alegria que decorre da certeza de que a morte não mata o amor. É alegria consequente à certeza de que os nossos amados vivem e que voltam a ver-nos e que nós, por nossa vez, também os veremos. É a certeza proporcionando alegria de que nós, ao partirmos através da porta da desencarnação, haveremos de nos reunir aos amores que nos anteciparam na viagem de volta à pátria espiritual. Amados, Deus é amor. Deus é amor infinito, absoluto, pleno. É amor e bondade, é amor e misericórdia. E este amor absoluto, que é vida, quer que vivamos intensamente, abundantemente, no corpo e fora dele, quer que vivamos para sempre. E por isso, cunhou em nossos espíritos o atributo da imortalidade. Viveremos sempre. E fechando as nossas reflexões, em que estamos tentando cantar a alegria e a beleza da imortalidade, da comunicabilidade, remeto-os já ao versículo 48. E destas coisas sois vós testemunhas. E para avançarmos para o encerramento, trago o capítulo 161 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel e Chico, a mensagem: aproveitemos, e destas coisas sois vós testemunhas. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. De uma dracma perdida, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade na história. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Com o Evangelho, com Jesus
e com a doutrina espírita que nos recorda o Cristo original, agora nós estamos convictos de que somos espíritos imortais, que viveremos sempre, portanto, e que podemos estabelecer comunhão, conexão, contato com os nossos afetos que estão, ora, domiciliados na pátria espiritual e que haveremos de nos encontrar com eles. E agora que estamos certos e seguros de que somos espíritos imortais, filhos de Deus, que podemos estabelecer conexão com o mais alto, especialmente com os nossos amados, eu repito as duas perguntas de Emmanuel: que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? É certo que um dia morreremos, um dia, mas enquanto este dia não chega, o que estamos fazendo com os dias que Deus nos concede em razão do seu amor infinito? Profunda gratidão, com votos de segurança e paz, em Cristo Redivivo, nosso Senhor Jesus.